Bom, então, hoje, continuando, nós vamos para a terceira parte do capítulo 19, né? É o terceiro domingo que nós estamos nesse capítulo, ele demandou um pouquinho mais de tempo, mas foi necessário. Hoje a gente encerra. E o capítulo se chama A Serva Fiel. Nós estamos aqui entrando no item 4, só relembrando um pouquinho do que foi no domingo passado. Zenóbia dirige um apelo aos colaboradores encarnados da instituição da qual Adelaide é diretora, concitando-os a desprenderem os laços mentais de retenção, evitando a idolatria à nobre missionária do bem prestes a desencarnar. Então, foi aquela reunião no mundo espiritual que eles fizeram para tentar orientar os trabalhadores da casa, que mesmo sem a intenção, eles estavam segurando ela. Eles estavam criando uma vibração de retenção que estava dificultando a partida dela, que era o momento adequado, já era o cumprimento, né, dessa encarnação dela. E então termina assim, né? A assembleia se dispersou depois daquela orientação da Zenóbia, que falou principalmente para que eles tomassem um cuidado a não cultivar a idolatria, que a Zenóbia não, a Adelaide era uma irmã muito querida, que muito fez por muitos e acabaram muitos ali se apoiando demais nela e estando com dificuldade desse momento necessário de um afastamento temporário. Então vamos continuar a partir daí. Aí então, acabou, a Adelaide estava junto lá no mundo espiritual. Donato, você queria perguntar alguma coisa? Acho que o seu microfone está aberto. Se precisar, pode me interromper, não tem problema nenhum. Se você precisar que eu feche aqui o microfone, aí é só falar a hora que precisar, tá bom? Então, Adelaide, ao retornar à matéria, respira radiante. Entretanto, pelo soberano júbilo daquela hora, ganhou tamanha energia no corpo perispiritual que o regresso às células de carne foi complicado e doloroso. Olha que interessante aqui. A Adelaide era um espírito com uma certa espiritualização já, tinha merecimento, esclarecimento, estava vivendo uma pequena dificuldade com relação a esse apego ao trabalho no bem que ela tinha. Então ela estava do lado, no mundo, plano espiritual, com um pouco de dificuldade, mas tudo aquilo que a Zenóbia fez por ela, ou o Jerônimo fez por ela, aliviou. Então, como ela fala, né? Ela respirou radiante, ganhou tamanha energia por parte do lado espiritual que voltar ao corpo de carne foi, de certa forma, um pouco complicado e doloroso. Então, olha que interessante, o espírito dela estava praticamente já se desligando do corpo encarnado, do corpo material, e quando ela teve que voltar, porque ela ainda não tinha desencarnado. Esse processo foi um pouco sentido, um pouco doloroso. E aí ele continua descrevendo, né, o André Luiz, súbito mal-estar invadiu-a ao entrar em contato com os depauperados centros físicos. Então ela já estava em condições melhores no mundo espiritual e voltar para células, né, com a doença que ela estava, com o agravo, né, do estado nesse fim da encarnação dela, fez um mal-estar para ela. Tomava-os e abandonava-os sucessivamente como pássaro a sentir a exiguidade do ninho. Quer dizer, ela entrava e ao mesmo tempo se afastava. É como se ela não quisesse mais voltar naquele momento ali, tivesse sendo realmente uma dificuldade para ela voltar para o corpo. E indagando de Jerônimo quanto à surpresa, dele recebeu a explicação necessária. Então, olha isso, foi ela mesma quem perguntou, né, sobre para Jerônimo o que estava acontecendo, né, aquela surpresa do que estava acontecendo. E Jerônimo explica. Depois da palavra esclarecida de Zenóbia, disse afavelmente o mentor:
Extinguiram-se as correntes mentais de retenção que se mantinham pelo entendimento fraterno da comunidade reconhecida. Então, olha isso, a conversa da Zenóbia com o grupo que ela convivia fez com que se dissolvesse aquela energia mental que acorrentava, que retinha ela ainda aos laços carnais. Privou-se o corpo carnal do permanente socorro magnético, ao qual o afluxo dessas correntes alimentava, atenuando-lhe a resistência e precipitando a queda do tono vital. Então, tanto na questão mental, espiritual, tudo foi aliviado, e o fato deles terem trabalhado mais o lado espiritual, a parte material, o corpo dela, foi definhando ainda mais na carga de energia vital. E então isso, naturalmente, está sendo a explicação do que a gente está imaginando que está acontecendo com ela, né? E aí ele segue explicando. Além disso, o contentamento desta hora robusteceu-lhe sobremaneira os centros perispirituais. Então, olha isso. O bem que fez para o espírito dela lá, na conversa, ali no mundo espiritual, aumentou a força, aumentou a energia do perispírito. Então, da alma, não do corpo, do espírito mais o perispírito, a parte já mais desmaterializada. Então, ela cresceu, robusteceu-lhe os centros perispirituais. Impossível, dessa forma, evitar a sensação angustiosa no contato com os órgãos doentios. Então, olha que interessante. O espírito dela estava mais desprendido e mais fortalecido a estar fora do corpo. E o corpo continuou no processo de definhamento que ele estava acontecendo. E então voltar, ele falou, é impossível dessa forma evitar uma sensação angustiosa para o espírito. Então o espírito sentiu a volta a essa carne porque ela já estava num processo quase que de desligamento total do corpo. E, com benévola expressão, afagou carinhosamente a enferma, falando-lhe em seguida a breve intervalo. Não se incomode, minha amiga. O casulo reduziu-se, mas suas asas cresceram. Pense agora no voo que virá. Então, olha que bonito isso, né? Aos nossos olhos, né, o nosso corpo, a gente muitas vezes enxerga ele como sendo o centro, né, da nossa existência, da nossa individualidade. E não é. A nossa essência é o espírito. É claro que nós temos que sempre, cada vez mais, reconhecer, né, e valorizar o empréstimo desse corpo que Deus nos dá para nossa, para essa existência e para todas as existências que a gente tem. Mas a carne é o pó, é a matéria que vai ficar para trás. E então, o corpo dela está definhando, está se extinguindo em energia vital. Mas, espiritualmente, ela está cada vez mais liberta, cada vez mais crescente. E é o que ele falou: o seu casulo reduziu, mas as suas asas estão cada vez maiores. E pense então no que vai virar daqui para frente. Com essa asa desse tamanho, com essa liberdade, com esse merecimento, com esse conhecimento que você tem. E aí, então, ela, dessa maneira, né, Adelaide esforçou-se para mostrar satisfação no semblante, novamente abatido. Quer dizer, ela ficou de novo sentida, porque ela estava muito bem no lado espiritual, mas voltando ao contato com o corpo, ela ficou abatida e rogou tímida se lhe fosse concedido o obséquio de tentar ela própria, a sós, a desencarnação dos laços mais fortes em esforço pessoal e espontâneo. Então, olha aqui, agora eu cheguei a comentar isso, né, um pouquinho em algum outro dos outros estudos. Nós estamos acompanhando o desencarne, né,
de 4 pessoas até agora, de 4 irmãos encarnados, tem a quinta, né, que é a Albina, que não foi, cada uma com suas particularidades. A gente viu dificuldades para o desencarne, a gente viu que não é tão simples assim desencarnar, é um processo que exige trabalho por parte de um grupo espiritual que faz esse tipo de trabalho. Quanto mais merecimento e espiritualidade nós temos, mais simples é isso. Quanto mais apego, quanto mais dificuldade, quanto mais materialidade nós temos, mais trabalhoso, mais dolorido é esse processo. Mas a gente viu que todas as vezes o grupo espiritual fez todo esse trabalho, desligando o plexo solar, o plexo cardíaco. Então, uma série de coisas, até o desligamento final, que é o corte do fio de prata, né? No caso dela, ela é uma irmã em condições diferentes. E ela só essa dificuldade que a gente acompanhou que ela tinha com relação a a uma responsabilidade, ao apego à responsabilidade do trabalho dela ali no mundo, no nosso mundo encarnado, é um detalhe pequeno, mas é importante que a gente entenda isso também. Mas ela é tão já avançada em conhecimento e com destreza de certas faculdades que ela pede para que ela própria, se for concedido, né, ela pede a permissão para tentar fazer o desligamento por conta própria dos laços mais fortes. E olha que interessante, Jerônimo aqueceu, satisfeito. Então, Jerônimo permitiu que ela fizesse essa parte. E mantendo-nos de vigilância em câmara próxima, deixamo-la entregue a si mesma, durante as longas horas que consumiu no trabalho complexo e persistente. Olha isso, longas horas. E o grupo espiritual ficou numa sala ao lado, numa câmara próxima, mas deixaram ela sozinha, porque era talvez necessário que assim fosse. E ela foi desfazendo, né, desligando o corpo perispiritual dela da matéria que ela habitou por diversos anos. Um trabalho complexo e persistente. Então, para que a gente também entenda e fixe muito bem isso, que não é tão simples assim desligar-se da matéria. É mais fácil, como o Jerônimo falou, né? Não lembro se foi o Jerônimo ou outro. É mais fácil desencarnar do que reencarnar. Reencarnar exige mais trabalho ainda, mais preparo, mais projeto, mais envolvimento de planos. Agora aqui é mais simples, mas ainda assim é um trabalho que exige esforço, exige uma equipe. É algo que não é um simples pum, desligou, cortou, não. É um processo intrínseco que a gente ainda não consegue entender 100%, né? Não sabia que alguém pudesse efetuar semelhante tarefa. Então, olha aqui, aí o comentário do André Luiz. Ele mesmo, no mundo espiritual, não sabia que era possível alguém, por conta própria, fazer esse tipo de trabalho do desencarne próprio, sem concurso alheio. Mas o orientador veio em socorro de minha perplexidade, esclarecendo. A cooperação de nosso plano é indispensável no ato conclusivo da liberação. Então, olha uma informação também para que a gente entenda. É indispensável a cooperação do plano espiritual, mas é no ato conclusivo. É naquele momento final, que foi inclusive o que aconteceu no desencarne do Dimas, só relembrando um pouquinho, que eles tiveram que fazer no dia seguinte, porque o Dimas ainda estava ali com alguns problemas, né, do apego à família e a família ao apego a ele. No caso de outros ali, se eu não me engano, no caso do Fábio, aí agora eu não vou ter certeza, do Dimas eu me lembro, foi imediatamente após, né? Foi
em um momento em seguida que eles fizeram o desligamento dos plexos, né, de cada uma das etapas. Mas agora ele está falando, mas essas etapas iniciais, pelo jeito, é possível a pessoa, o espírito encarnado, fazer isso por conta própria. Mas o ato conclusivo é indispensável por parte do plano espiritual, do plano ali deles. Todavia, o serviço preliminar do desenlace no plexo solar e mesmo no coração pode, em vários casos, ser levado a efeito pelo próprio interessado. Olha que interessante. Em vários casos, pode ser executado pelo próprio espírito que vai desencarnar. Quando este, quando este haja adquirido durante a experiência terrestre o preciso treinamento com a vida espiritual mais elevada. Então não é para qualquer um, mas muitos podem estar preparados, né? Se adquiriram essa experiência por estudo, por treinamento, que podem fazer mesmo durante o sono, né? Por visitas constantes, por estar junto constantemente de espíritos do bem, espíritos já mais adiantados. Então é possível. Não há, portanto, motivo para surpresa. Tudo depende de preparo adequado no campo da realização. Então, olha como é que nós temos muito ainda a aprender a nos preparar. Tudo que a gente ainda está aprendendo por parte da nossa vida encarnada, ainda tem muito algo, muito além. Tem o que a gente consegue é, nos estudos a gente está também adquirindo isso, mas por parte do preparo do nosso espírito, no momento do sono, no momento desse desprendimento, né, dessa emancipação que a nossa alma sofre durante o momento do sono, nós temos como nos preparar para nos entregar em vibrações boas e do lado de lá continuar cada vez mais nos capacitando, nos instruindo e não nos envolvendo com as vibrações negativas que muitas vezes nós estamos envolvidos, encarnados, né, e acordados. Só que isso, o lado espiritual é um reflexo do que nós estamos vivendo encarnados. Não é do que a gente almeja, é do que a gente se esforça para ser, para vibrar, né? Então isso é muito interessante a gente ver, né? Que nós podemos nos preparar até nesse sentido aqui que nós estamos vendo agora. Meu dirigente explicara-se com muita razão. Efetivamente, só no derradeiro minuto interveio Jerônimo para desatar o apêndice prateado. Então, olha lá, ela fez tudo sozinha e só no último minuto que Jerônimo veio e fez, desatou aquele último laço que existe, que ele chamou aqui de apêndice prateado, o fio, né, de prata. A agonizante estava livre, enfim. Então, olha que processo de desencarne diferente. Olha como são múltiplas as formas de desencarne. E a gente está acompanhando o desencarne de 5 irmãos encarnados que estavam em condições, que tinham certo merecimento. Existem infinitas outras formas de desencarne, dependendo do nível de apego, de vivência totalmente apartada, né, da religiosidade, da espiritualidade, seja lá do que for. Então, esses são exemplos de pessoas que viviam, de certa forma, suas religiões, trabalhavam no bem. Mas agora, então, a Adelaide estava livre. Abriu-se a casa à visitação geral. Então, quando ela desencarnou, aí por parte dos encarnados, né, que viram, ó, Adelaide partiu, ela realmente agora desencarnou. Abriram, né, para poder fazer as visitas daqueles que iriam, né, fazer as últimas homenagens ali. Evangelizados pelo verbo construtivo de Zenóbia, os cooperadores encarnados, embora não guardassem minudentes recordações, sustentaram discreta atitude de respeito, serenidade e conformação.
Então, olha isso, eles não se lembraram do que eles ouviram no mundo espiritual, como acontece com a gente. A gente dorme, a gente sonha, às vezes o sonho vem. Às vezes a gente não lembra do sonho, às vezes a gente tem uma lembrança confusa, às vezes a gente tem uma lembrança mais real, mais nítida, mas muitas vezes a gente não entende. Ela não é tudo o que a gente vivenciou no mundo espiritual, porque a gente sabe que o nosso cérebro encarnado tem um limite do que consegue trazer, mas o fato é que eles receberam, acolheram espiritualmente e acordaram, trazendo aquilo para a vida deles ali encarnada, para as reações deles encarnadas. E é o que todos, eu acho que todos nós precisamos cultivar num momento como este, no momento de partida de alguém, de algum ente querido, de alguém conhecido, de seja lá quem for. Como ele fala aqui, ó, respeito, serenidade e conformação. Então, essas são atitudes que trazem benefício, tanto para nós quanto para aquele que está partindo. E eles, então, aquele grupo se manteve dessa maneira, né? A denodada batalhadora, agora liberta, esquivou-se gentilmente ao convite para a partida imediata. Olha, outro detalhe interessante para a gente prestar atenção. Ela desencarnou, o grupo espiritual que estava ali com ela deu uma possibilidade para ela. Já vamos direto para a casa transitória, para aquele nível espiritual, ainda que ela deveria passar para depois partir para o nosso lar. Mas ela gentilmente, né, esquivou-se do convite, da partida imediata. Então ela poderia ter desencarnado e o espírito dela já ter partido imediatamente para a casa transitória? Poderia. Mas ela não quis. Por quê? Nós vamos ver. Esperou a inumação dos despojos, consolando amigos e recebendo consolações. Então, olha aqui, mais uma coisa para que a gente aprenda, entenda, né? Para que a gente saiba do que pode acontecer, do que pode estar acontecendo quando a gente vivenciar uma situação como essa. No caso dela, ela continuou, ela preferiu continuar no momento, né, do velório e até do enterro dela, consolando amigos e recebendo consolações. E se naquele velório houvesse desespero, houvesse choradeira desequilibrada, ela estaria recebendo não consolações, ela estaria recebendo aflições. Mas, por parte de todo esse trabalho que o grupo espiritual do Jerônimo, da Zenóbia fizeram, e o grupo ali, né, de trabalho dela já era um grupo mais preparado. Mas às vezes, mesmo um grupo preparado pode deslizar, pode em descuido, numa invigilância, partir para uma vibração como essas, mas como não a que eles fizeram, mas como a que eles estavam fazendo, né? Uma vibração ainda de aprisionamento, de retenção, de angústia, de amargura. Mas não, foi uma partida que eles ali conseguiram cultivar algo que foi bom para os dois lados. E por isso a irmã, né, a Adelaide, ficou ainda por mais algum tempo, não partiu imediatamente, mas ela teria condições de partir. E depois de orar fervorosamente no último pouso das células exaustas, então olha isso, ela fez ainda uma oração, uma última oração em agradecimento ao corpo que ela tinha deixado para trás, agradecendo-lhes o precioso concurso nos abençoados anos de permanência na crosta. Adelaide, serena e confiante, cercada de numerosos amigos, partiu em nossa companhia a caminho da casa transitória, ponto de referência sentimental da grande caravana afetiva. Então, isso é para que a gente também entenda, porque olha a leveza do que nós lemos agora. Uma partida, uma morte, como às vezes, a morte, essa palavra tem um peso muito grande muitas vezes.
Então, o desencarne ou a partida, a passagem de qualquer um de nós não precisa ter o peso que muitas vezes a gente carregou ou ainda às vezes carregamos por muito tempo. Pode ser dessa maneira. Pode ser encarado realmente como uma partida transitória, temporária, alguém que foi antes e que nós vamos depois, ou se nós vamos antes e outros vão depois, confiantes, com fé, sempre apoiados, né, na espiritualidade de luz que nos cerca e não nos envolvendo nas sombras que nossa ignorância, né, que nossa muitas o nosso o medo, né, do desconhecido, porque nós quando nós nos esclarecemos, acabamos por esse esclarecimento afastando um medo desse desconhecido, porque a gente passa a entender o que é que pode acontecer, como é que eu posso melhorar, como é que as coisas se agravam. Eu estou contribuindo ou eu estou prejudicando, né? Então, tudo isso são ensinamentos importantes que nós recebemos agora, mais uma vez, né? Ao fim dessa lição. Então, hoje nós encerramos, já acabamos essa lição. E eu deixo aí agora aberto para vocês fazerem algum comentário que vocês tenham percebido durante a leitura também, que eu não tenha comentado, ou se tirar alguma dúvida. Mas se não, na semana que vem, então nós já vamos partir para o último capítulo. O capítulo que se chama Ação de Graças. Mas me digam vocês aí, tudo bem? Por enquanto, na descrição do capítulo de hoje. Tudo bem. Thelma, quer falar algo? Então, eu fiquei pensando, bom, esse tipo, né, de desencarne são para espírito, para pessoas que têm uma espiritualidade avançada, né? Agora, no caso, por exemplo, de um acidente, nada disso pode acontecer, né? Tem como acontecer. Não, não necessariamente, Thelma, porque é assim, ó, o acidente em si, ele é o mecanismo que foi usado para aquele espírito desencarnar. Mas se aquele Entendi. espírito que está desencarnando, ele é espiritualizado, ele tem amparo, pode Uhum. acontecer também. É claro que a morte do corpo a gente já viu que não necessariamente é o desligamento da alma daquele corpo. O corpo pode já ter se extinguido nas funções vitais dele, mas ainda o espírito está ligado ali. Agora, o processo de desligamento desse espírito é que aí vai variar. Vai variar Entendi. se o espírito ele estava muito apegado, se ele cultivava, ele tinha entendimento da espiritualidade, do que é a vida após a morte, de o que aconteceria se ele sofresse um acidente, como ele deve se comportar se isso acontecesse. Então, tudo isso é da consciência e do padrão mental de espiritualidade ou não de quem desencarnou. Agora, o meio pelo qual ele desencarnou não é o mais importante. É a maneira como aquela Entendi. pessoa lida com a vida encarnada ou não. Qual é a importância acima da vida espiritual que aquela pessoa dá para a vida material? Então, uma pessoa que tem muito conhecimento espiritual pode desencarnar da maneira que for. Eu não quero dar spoiler, mas é porque no livro que nós vamos acabar hoje às 9 horas, acontecem alguns desencarnes de maneira trágica, de maneira brusca. E cada um parte, o espírito, alguns estão apegados, ficam mais ali. Outros já estão mais espiritualizados, são levados imediatamente. Por Entendi. exemplo, quer ver? Vamos citar algo que aconteceu recentemente. Essa questão da queda do avião. Uhum. Cada um ali desencarnou de uma maneira diferente. Nesse Entendi. livro que nós vamos ler, é uma tragédia natural. É uma dessas tragédias da natureza. Alguns espíritos desencarnam e ficam ainda mais próximo do corpo, outros espíritos já são levados pelo merecimento, pela aquisição que fizeram
por parte dessa jornada encarnada, buscando espiritualidade, buscando entender cada vez mais. Então, é mais ou menos isso. Eu acho que tem para a gente refletir com relação a esse ponto que você trouxe aí, que é importante. Né? É muito importante a gente pensar nisso. É, porque parece que a gente, vamos supor, você é pego de surpresa, né? É uma coisa assim que você não esperava acontecer e não teve tempo para Para tomar entender que ia acontecer. consciência. Talvez a surpresa, mas Thelma, a gente já viu também que o espírito que também está ligado com o Uhum, mundo espiritual ou com os mentores e tudo mais, ele às vezes por intuição sabe que é chegado o momento. sim, E por mais que aquele momento seja brusco e dê uma certa confusão, ele pode rapidamente já perceber. se adaptar, Ele não né? se preparou da maneira que a gente espera que a gente tenha tempo para se preparar. Ah, eu vou ficar doente, eu vou aos poucos acostumando com a ideia. Mas não, esses espíritos se prepararam a vida inteira. Eles Sim, cultivaram a vida sabendo que aquela vida é uma bênção divina, um período de aprendizado, um período de resgates, um período temporário, mas que o principal tá a hora que esse momento chegar do encerramento dessa vida encarnada. Então, Quando aconteceu do avião, é, todos eles começaram a perceber que estava acontecendo alguma coisa grave. Então, eles já se vão preparando para o que vai acontecer. Mas, dependendo de cada um, busca. Por exemplo, atitude normal, como eu já tive um problema num avião, eu falei, eu vou morrer, eu vou morrer. Então, vamos pedir para eu não morrer. E aí vai. mas a questão, mãe, eu acho que é principalmente assim: a gente sabe que em acidentes são os desencarnes que a pessoa com mais facilidade não percebe que morreu. é, né? Porque o corpo parou, mas o espírito continuou. E se a pessoa não está preparada, ela não percebe. Ela continua vivendo, tentando interagir, tentando se relacionar e não percebe. Então tem quantas histórias que também a gente ouve, né? Ou quantas são as comunicações em reuniões mediúnicas de desencarnes que a pessoa não percebeu, não se deu conta, porque não estava Agora, preparada, não tinha. Ainda era, a vida dela só era matéria. Não tinha ideia do espírito, não tinha conhecimento, não tinha preparo. Então, pode acontecer. Com certeza, podem acontecer. Mas, Marco, em relação a esse comentário, a dúvida que me ficou, quando uma pessoa, por exemplo, não percebe, é, o, o fio de prata se desligou, ela não está mais ligada ao corpo dela, mas ela está presa à matéria aqui, então não é que ela A está, mente dela está presa ao corpo, né? a mente dela está presa ao corpo, mas não é que ele está conectado, porque o corpo, enfim, não sei o que aconteceu e não sei como foi todo o processo pós, mas é o caso de uma pessoa continuar como se ela estivesse vivendo a vida dela normal, Exatamente. Exatamente. Vocês não se lembram, no caso, nesse tipo livro sexto mesmo. sentido. Hã? Não, então, exatamente. Exatamente. Aquele filme, o Ghost também, vários filmes nos mostram isso, né? De Uhum. espíritos que desencarnaram e não perceberam. E seguem vivendo. Nesse livro mesmo, vocês se lembram do momento em que eles vão no cemitério e o André Luiz vê uma moça debruçada ali no túmulo, pedindo para voltar para casa, porque ela quer voltar para o hospital, quer voltar para casa, e ela ainda estava ligada com o fio de prata, Lela. Tá. Então, assim, o tempo que leva para acontecer o desligamento não é padrão. Existe um trabalho por parte do grupo espiritual que varia bastante. Cada caso é um caso. A gente está nesses livros aqui do André Luiz, nós temos tendo contato com alguns exemplos. Não são, a gente não pode generalizar. E é isso que é interessante, né? A gente começar a tomar conhecimento disso, mas ter a sensibilidade para entender
para a gente não fechar, né? Falar assim, puxa, então é assim, eu li que é assim, então a gente aí aplica a todas as outras, aos outros casos. Não, não é bem assim. Mas então o espírito pode estar ainda continuando no ambiente, por exemplo. Aí, vamos supor agora no caso que você falou. O corpo já acabou, né, desintegrou. O fio de prata foi cortado, sim, foi feito o desligamento, mas mentalmente aquele espírito não consegue se desligar daquele ambiente, daquela situação, daquela família, daquela casa. O que Da que são, vibração, né? é, o que que são as histórias das casas que contêm fantasmas, que falam, né, é mal assombrada? São espíritos que não partiram dali. E quanto tempo faz que eles estão lá? Pode ser muito tempo. Pode ser muito tempo. É o tempo que ele levar para para romper esse ciclo, né, infindável às vezes, infindável não, porque tudo tem um fim nesse sentido, no aprisionamento nas zonas baixas. Mas às vezes, por muito tempo, o que parece eterno, né? Mas até ele romper esse ciclo e olhar para cima. O André Luiz ficou 7 anos preso em vibrações do nível do umbral, né? Até ele fazer um movimento para cima, enquanto isso ele ficou lá. E o umbral nada mais é do que as zonas aqui próximas à Terra. Então, um pouco para cima, na própria crosta, um pouco para baixo, é tudo isso. Então, nós estamos vivendo encarnados aqui e por parte da vibração no mundo espiritual, isso tudo está aqui misturado com a gente. Então, espíritos que transitam, quantos não foram os casos que nós lemos nesses capítulos anteriores, nos livros anteriores da série do André Luiz, do Nosso Lar, e o André Luiz observar espíritos caminhando pela rua, entrando e saindo de uma casa, de um bar, que estão ali desencarnados, mas continuam ali. Alguns têm consciência que estão desencarnados, mas querem continuar seguindo pessoas ou indo atrás de cultivar sensações que eles são viciados, dependentes, ou atrás de pessoas que eles estão extremamente apegados, não conseguem se desapegar, se desenraizar. Então tem infinitas possibilidades para nós continuarmos presos aqui. É como lá falou, né, no caso da Adelaide, pessoas, situações, uma série de coisas nos prendem aqui. Sim. E só um comentário em relação ao que a gente leu, em ela fazer o processo do próprio desencarne. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas a primeira coisa que veio na minha cabeça foi essas histórias que às vezes acontecem, que você vê, que falam que a pessoa morreu, por exemplo, um casal que está muitos anos juntos, um deles falece, 2, 3 dias, uma semana depois, isso aconteceu na minha família, o outro, sem absolutamente nada, falece, falam, morreu de tristeza, né? Foi sem nenhuma causa clara, ninguém sabe. Eu fiquei pensando se poderia ter isso no sentido de, não sei, né? Mas eu penso, Lela, que aí tem um detalhe importante para a gente considerar. Porque assim, tudo nesse sentido é com a Uhum, permissão divina. sim, Então, porque eu quero ir, eu simplesmente desistir da minha vida, é suicídio. sim, Agora, eu realmente encerrei junto. Eu tenho permissão, um partiu por conta de uma doença que às vezes era um resgate necessário. Mas o outro tinha permissão de partir junto mesmo, para continuarem a jornada junto do lado de lá, para se auxiliar, ou porque é um apego muito grande que tem e a pessoa já estava debilitada e partiu, ou pode ela fazer esse desenlace? Talvez. Eu estou também pensando junto com você. O que eu sim, penso é assim: a gente simplesmente só não pode partir se não for o momento programado sem consequências. Então, assim, eu quero partir, então eu me desligo e vou. Isso pode sim, acontecer? Pode. Mas você está, então,
burlando o tempo que Desistindo. você tinha combinado, né, que você tinha programado. E aí isso, de certa forma, é desistir de uma vida ainda encarnada que você poderia ter mais para contribuir, mais para aprender, para ajudar quem fica ou quem vai. Sim. Eu tinha pensado mais no ponto que você falou, no sentido de repente, principalmente numa questão de casal há muitos anos, que tem uma relação muito próxima e um deles passou por um momento muito difícil, eles passaram por isso, um se vai e de repente o outro vai, se não foi de repente até o processo dos dois, né? Pode A ser. doença do um, o processo dos dois, e isso se encerrou e o outro não tinha nada e acaba indo, Mas né? também estava com a permissão de ir junto, exatamente. É. Sim, perfeito. Mais alguém? Paulo, Tranquilo? meu pai queria falar. O que quer falar, pai? No caso do avião, foi um desencarne coletivo, foi? Sim. E aí, estaria programado esse desencarne coletivo? Pai, é o que fala, né? Todo desencarne coletivo, existem. Nós estamos encarnados num planeta, né, que a gente sabe que várias catástrofes vão levar um monte de espírito em conjunto. Alguns estavam ali para pagar, outros estavam ali por uma necessidade de passar por essa experiência, outros estavam ali porque o tempo de encarnação era curto, outros estavam ali simplesmente como missionários para poder ajudar. Mas sim, todos, não precisa nem falar só desse avião. Quantos aviões caíram? Quantas calamidades? O que aconteceu no Rio Grande do Sul? O que acontece nos terremotos? O que acontece nos vulcões? Quando um tsunami? Então, isso tudo, a espiritualidade, muitas vezes, tem informações que vai acontecer e essas pessoas partem, algumas, né, com esse desencarne programado, e todos, então, têm o mesmo tipo de necessidade, de culpa? Não, nem todos. Mas alguns estavam com o tempo já ali somente contado para fazer. É o que eles, na revista espírita do mês passado, falou sobre isso justamente, essas calamidades, os desencarnes coletivos, que não existe regra, não é todo mundo, não está todo mundo no mesmo barco, né? Na mesma necessidade de provação. Alguns estão ali simplesmente por testemunho, outros por resgate e outros com missão. Mas isso acontece, né, com frequência no nosso mundo aqui de expiação e prova. Isso aí. Então, Certo? Certo. Bom, então é isso. Vamos encerrando então esse capítulo, agradecendo a Deus, né, mais uma vez pela oportunidade de estar junto aqui. E uma ótima semana. Semana que vem, então, nós entramos no último capítulo. Certo? Ok. Ótima semana, obrigada. Boa semana, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.